Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui com o programa Mente Aberta. E o nosso convidado de hoje é uma personalidade de fora. Não é de fora do planeta, não. Ele, na verdade, ele é grego. O nome dele é Eustáquio André Patunas. Olá, meu amigo grego. Como está? Tudo bem, César? Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa, grego. Grego, vamos começar falando um pouquinho dessa tua naturalidade. Você nasceu na Grécia? Eu nasci na Grécia no dia 11 de maio de 51, faz tempo, né? Vamos agora para 57 anos. E eu vim para o Brasil, o meu avô tinha negócios no Brasil, e meu pai havia nascido no Brasil também, em Jacareí, e depois eles voltaram para a Grécia durante a guerra. E nesse ínterim, meu pai conheceu minha mãe, que era enfermeira na guerra. Daí se casaram, daí nasceu eu, mais uma irmã. E em 54 nós viemos para o Brasil para cuidar dos negócios do meu avô. E de lá então você veio com 3 anos para o Brasil? Com 3 anos de idade eu vim para o Brasil. Ah, excelente. E adotamos o Brasil como nossa pátria agora, né? Então, o nosso convidado está aqui para falar um pouco hoje sobre vários assuntos, tá, gente? Começando, né, para a gente conhecer um pouco da vida dele, mas nós vamos estar abordando aqui algumas experiências que ele teve já desde muito pequeno. Explica um pouquinho para a gente o que é essas imagens lindas, maravilhosas que nós estamos vendo aqui no programa hoje. Esse é um outro trabalho que você está realizando, que são chamados de fractais. Isso. O que é um fractal? Fractal vem do latim fractalus, que é partes pequenininhas. Fractal é matemática pura. Se você colocar no Google, por exemplo, que é o nosso pai de todos hoje, né? Se você pesquisar fractais, você vai ver que é uma matemática pura. Em todo o universo é fractal, a engenharia é fractal, a medicina é fractal, nós somos fractais, nós somos pedaços de um todo. Para você entender bem o que é um fractal, você pega um couve-flor, por exemplo. Você pega um couve-flor, veja como cada parte dele representa o todo. Pega uma samambaia, por exemplo. É o sistema holográfico? Não é holográfico, não. Cada pedaço do fractal, se você vê naquilo que nós passamos, e nós vamos passar de novo mais um pouquinho, né, mais adiante, você perceba que cada pedaço das figuras dos fractais são a própria reprodução deles. E isso o que faz? Me veio intuitivamente isso. Intuitivamente não significa que foi espírito extraterrestre, alguém, nada. Foi eu mesmo que tive a ideia de desenvolver isso e trazer isso para fazer com que as pessoas relaxassem e se sentissem melhor com isso aqui. Um anti-estresse, né, Greg? É um anti-estresse, como diz um colega nosso, que futuramente vai estar no seu programa também, é um anti-ansiolítico. A pessoa olhando aquilo lá, com a música que ela está ouvindo, ela muitas vezes relaxa e abre mão daquele remédio que ao mesmo tempo ajuda ela a se curar, mas ao mesmo tempo a intoxica também. Inclusive eu fui testemunha, né, desse retorno que foi dado a você, que foi pelo nosso amigo neurologista Paulo César Trevisol Bittencourt. Isso. Né, que é um convidado futuro aí do programa Mente Aberta também. Então, mas além de um anti-estresse, o que ele faz? Ele tem essas formas, ele vai te relaxar, a música ela é escolhida propositalmente, faz com que você relaxe. Esse movimento das cores, nós já entramos com a cromoterapia, que Exato. Tudo é cor, né? São as 7 cores. O fato de você estar se permitindo e olhando e fazendo essa viagem que você faz dentro desses fractais em movimento, você relaxa e você absorve, você se permite, você se desarma. Você me permite dar um termo mais específico para isso? Pois não. Hipnose. Sim. Altamente hipnotizante. Perfeitamente, mas auto-hipnotizante. Então, auto-hipnotizante. Quando eu estou me dedicando a olhar aquilo, eu me desarmo, vamos dizer. E em eu me desarmando, eu me permito que alguma coisa atue sobre mim. Então, na verdade, o que vai me melhorar? Eu mesmo vou me melhorar. O fractal é um instrumento para me ajudar, mas uma coisa que eu autorizei, que eu me permiti. O pessoal em casa deve estar um pouco assim, pô, o César está meio desorientado aí. Não, começou falando de ufologia, agora estamos falando de fractais. Mas, gente, olha só as imagens que nós vamos começar a colocar para vocês terem uma ideia aonde a gente vai chegar com o programa hoje. Eu pediria então ao Carlos
aí para colocar para a gente, enquanto a gente conversa aqui, Grego, Isso. a imagem de... Vamos colocar primeiro a imagem de um fractal parado, né? Nós temos ali essa imagem. Nós estamos vendo aí, Grego, nas imagens, a imagem de uma sequência de fractais parados, certo? E também imagens diversas do universo, tiradas pelo telescópio Hubble. Isso é muito interessante a gente observar que na verdade, é tudo a mesma composição, né? Se você prestar atenção, você vê que é o mesmo colorido. Isso prova também que o universo é mais extenso do que a gente pode imaginar. Que existe vida, se a gente for estudar através da equação de Drake, que a maioria das pessoas conhece, pela lógica deverão existir bilhões de planetas habitados, ou com condições de habitação, de vida. Mas, voltando àquele nosso tema que é inicial, essa interação entre uma civilização de fora com uma civilização daqui fica muito distante. Você vê que recentemente a ciência está toda eufórica porque descobriu-se um sistema, fora do nosso sistema solar, um planeta parecidíssimo com a Terra. Você deve ter lido, né? Só que ele está a 20, alguma coisa anos-luz da Terra. Perfeito. Isso, se a gente for colocar em velocidade da luz e quilometragem, ele está a 180 trilhões de quilômetros daqui. Então eu não sei o porquê de tamanha euforia, porque para a gente chegar lá, nós não chegaríamos dentro da velocidade que a gente sabe, de forma alguma. Mas por que o homem se preocupa em tentar conquistar o espaço e não dedica todo esse tempo para conhecer o próprio planeta dele? Essas imagens que a gente acabou de ver... Você falou que são imagens através de cálculos matemáticos. Você tem um programa, sim, que você joga uma numeração. A questão dos fractais, né? São códigos, você joga como se fosse uma equação, e aí essa equação matemática dá exatamente o que você viu aí. Então, mas se o telespectador perceber, né, ele vai perceber isso, os fractais, a maioria deles tem uma forma de espiral. Não necessariamente, não, a maioria tem a espiral, seja de uma forma minúscula ou de uma forma total. Isto, que né? tem As espirais estão contidas os fractais de Mandelbrot, de Julia, são... Onde eu quero chegar é o seguinte: a formação das galáxias, a forma como as galáxias se movimentam, também são em formas de espiral. Inclusive, tem uma imagem que nós vamos colocar aí para o nosso telespectador, que é de uma galáxia linear, ou seja, a foto tirada de forma linear, eu sei como qual se fosse você um prato. Refere, isso, que parece, não é do sombreiro, por acaso? E aí que eu quero fazer a ligação com os discos, da mesma forma que eu quero poder puxar junto essa questão das mandalas do nosso inconsciente aí, né? Então veja, essa forma discoide, essa forma em disco, elas estão presentes, né, no desenho das nossas galáxias. Nas galáxias. E uma das coisas que forma... Na antiguidade você vê todas as coisas sobradas. É a espiral. O Sol, a representação do Sol também dessa forma. A espiral, com certeza. Espiral e a circular, que como você acabou de dizer, a discoide. Agora, o porquê disso, eu não consigo entender, eu não tenho a resposta. Veja você que está em casa, que a espiral, existe na matemática, uma espiral chamada de espiral áurea, né, que ela é feita através de um cálculo, ela é baseada em cima do que é chamado de número de ouro, que é aquele número 1,1618. Sim. Certo? Esse número ele está na natureza. Tem até livros sobre isso, livros e mais livros sobre isso. Exato. E nós vamos ver imagens no programa aí, o telespectador vai estar vendo em casa, imagens em que estão presentes essa espiral áurea, que é na formação das galáxias, mas também nas sementes do miolo de um girassol, na onda do mar. Então são em várias situações da natureza, no caramujo, nós encontramos a espiral áurea, esse número de ouro presente. Da mesma forma que os fractais. Forma que os fractais. Eu até recomendo ao telespectador que tenha curiosidade de ler sobre isso, para poder identificar e ver a importância disso. Dentro do nosso próprio ser, se a gente for ver na nossa constituição física, se você for ver, as células são fractais, o núcleo das células, né? Então isso é muito importante para a gente ver. Bem, eu não posso deixar de perguntar ao nosso entrevistado sobre esse insight que tivemos agora aqui nos bastidores, né, Greg? Vocês notaram que essas imagens, elas formam túneis
além de a gente ver essa belíssima imagem da espiral e de todas essas formas que aparecem aí para vocês, a gente teve aqui a nítida sensação realmente de estar entrando em túneis. É uma viagem, você Exato. faz uma viagem. Eu queria perguntar para você, Grego, talvez esteja em uma das respostas para essas experiências pós-morte, experiências antes da pessoa passar por quase uma morte, né? Isso. Quase morte, em que ela se vê entrando em túneis, né? Ela se percebe. Você até contou uma experiência agora, teus 7 anos de idade. Conta pra gente. Qual foi? Essa do clorofórmio? Ah, sim, isso aqui foi interessante, porque eu fui operar as amígdalas, né? Eu era muito pequenininho, lá no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. E eu lembro que a forma que eles me fizeram foi pegar uma estopa, sei lá o que era, botaram clorofórmio e me colocaram na cara. E eu só lembro que eu comecei a ver espiral, interessante, antes de eu desfalecer. E foi assim que eu fui operado. Então é interessante essa espiral que me apareceu. Eu acho que tudo tem alguma ligação, né? Todas as pessoas na Near Death Experience, como diz, experiência perto da morte, também acham que entram num túnel, vão lá, tem uma luz lá no fundo. Eu não sei porque ainda não morri. Para saber, não fui ainda do outro lado da vida. Não vivesse nenhuma experiência assim? Não, nesse aspecto não, mas conheço muitas pessoas que viveram. E agora, o que eu não tenho a mínima ideia. Seria interessante a gente começar a perguntar para essas pessoas se, de repente, esse túnel túnel de luz, enfim, se de repente não tem essa questão da espiral também. Sim, seria interessante. Umas pessoas vivenciaram isso. As outras, eu acho que se influenciaram pelo que os outros vivenciaram, né? E esse tipo de trabalho que eu mostrei agora há pouco aqui, que é os fractais, eu fiz 3 trabalhos sobre os fractais. Tem esse dos movimentos, tem outros que são de figuras que vão entrando em fusão também com o tipo de músicas que dentro da musicoterapia e dentro da cromoterapia faz com que a pessoa realmente se sinta muito bem e faça uma viagem interior. Fazendo uma viagem interior, você se autodescobre, que é o grande segredo. Então, Grego, você transformou isso num DVD. Né? Foi. As pessoas que estão em casa e quiserem adquirir esses fractais, como é que elas fazem? E aí vai aparecer, eu creio que no rodapé, vidainteligente@gmail.com. Basta escrever para nós e a gente passa as informações de como adquirir esse DVD. Vida Inteligente é um programa que o Grego é apresentador na TV Floripa, na NET. Isso, eu tenho um programa todas as quartas-feiras, ao vivo, das 9 às 10 da noite. Canal 4, claro, quem está nos assistindo na TVA não tem net. Então, mas é um programa que a gente tem o mesmo tipo de abordagem, a gente passa coisas que fazem bem para as pessoas, coisas que aumentem a nossa cultura, desmistificamos muitos fatos. Estamos aí, graças a Deus, há 2 anos no ar. Vocês vão terminar o programa, como prometido, assistindo mais um pouquinho aí dos fractais, né, essas imagens lindas e maravilhosas que fazem muito bem a nossa mente, né, contribuindo aí para a gente ser cada vez mais mente aberta. Desde já, agradecer você, Grego. Obrigado pela entrevista. Obrigado, César. Obrigado por estar aqui no programa. Um grande abraço, sucesso. Agradecer nossos patrocinadores que estão acreditando na nossa ideia, estão acreditando no programa Mente Aberta. Gente, uma ótima semana, um beijo de coração a todos vocês e até o próximo programa.